Vamos abrir em Eclesiastes 1:1. Eu quero-vos dizer qual é o título da mensagem de hoje, é de vaidade. E à medida que vamos abrindo, eu quero-vos falar um pouco sobre vaidade. Eu quero-vos trazer o que é que está escrito no dicionário sobre vaidade. Vaidade, qualidade do que é vão, inútil, sem solidez nem duração, igual a vanidade. Fatulidade, ostentação, sentimento de grande valorização que alguém tem em relação a si próprio, vanglória, utilidade. Isto é o que no dicionário nos aparece a dizer sobre vaidade. Realmente, quando nós dizemos que alguém é vaidoso, quer dizer que realmente acha-se melhor que os outros, acha-se capaz, tem melhores qualidades que os outros. O problema é que Salomão, o rei Salomão, foi quem escreveu Eclesiastes e ele diz que tudo é vaidade. Eu vou-vos ler Eclesiastes 1:1, palavra do pregador filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades. Diz o pregador, vaidade de vaidades. É tudo vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. O, s- o- e nasce o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde vão os ribeiros, vão, para aí tornarem eles a ir. Todas as coisas se cansam, que ninguém se pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. E o que foi, isto é, e o que há de ser, e o que se fez, isso tornar-se-á a fazer, do modo que nada há novo debaixo do sol. Eu quero-vos dizer, o que Salomão nos está a tentar transmitir é que tudo é vaidade. Tudo, tudo, tudo na Terra. Nós pensarmos um pouco, quando nós conseguimos alguma coisa, será que não ficamos vaidosos por aquilo que conseguimos fazer? Quando nós conseguimos vencer em certas circunstâncias, não ficamos todos vaidosos por causa de Deus estar connosco? Será que não é tudo vaidade? Nós temos que pensar da forma como Deus nos vê. Deus tem orgulho em nós. E não, muitas das vezes não é assim que nós nos vemos a nós próprios. Nos vemos às vezes como os pecadores salvos por Jesus Cristo. Embora nós temos que ver que Deus alguma coisa viu em nós para mandar um Salvador. Para deixar que o seu Filho viesse por nós. Portanto, alguma coisa nós temos que Deus quer de nós. Claro que em cada um de nós, e isto é para todos, não é para A, B ou C, é para todos, tem que haver um trabalho feito por nós. Não é por acaso, ouçam bem, não é por acaso que cada vez que eu começo a orar, cada vez que eu faço uma reunião, cada vez que eu oro, eu faço sempre a mesma coisa. Eu peço sempre perdão a Deus. E você pode perguntar assim, então, mas o que é que você fez para estar a pedir perdão a Deus? Eu não entendo. Há coisas que nós fazemos que nós próprios não sabemos que estamos a errar. Há coisas que aos olhos de Deus às vezes não gosta.
E o nosso reconhecimento de erro é estar a dizer, Senhor, tu sabes. Há coisas que Deus nos mostra, mas às vezes as coisas que nós fazemos achamos que temos direito de estar a fazer o que estamos a fazer. E não é do agrado de Deus. Por isso, eu peço perdão cada vez que oro. Se agarrar, Pai Nosso, se ler o Pai Nosso, diz: perdoa-nos as nossas falhas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você tem que entender, infelizmente, nesta terra nós falhamos. Infelizmente, nós erramos. Não é por acaso quando nós fazemos a Santa Ceia, eu leio-vos, analise, pois, o homem em si mesmo. Nós estamos a analisar-nos. Nós estamos a ver realmente o que é que estamos a fazer. É certo o que nós fazemos. Ouçam, muitas das vezes, as coisas que nós achamos que deveria ser certo, não é. As coisas que nós achamos que temos razão, podemos ter razão, mas Deus não gosta e por isso estamos a ofender Deus. Eu vou-lhe dar exemplos mais práticos. Quando há uma autoridade na sua vida, e pouco importa que for a autoridade que for, eu estou a falar de uma autoridade qualquer. Uma autoridade, por exemplo, você está numa igreja, frequenta uma igreja, e tornou-se um frequente assíduo dessa igreja. Você está-se a submeter ao pastor dessa igreja, à autoridade que existe dentro dessa igreja. Você está num trabalho, você tem chefes por cima de si. E por esses você deve responder. Você é uma esposa, está casada. O seu marido é a autoridade no lar. Quer dizer que a partir daí temos que começar a passar vassalagem? Não, você não está a entender. Deus conhece e sabe os limites para cada coisa. E Deus dá o escape para cada pessoa. Mas você tem que entender uma coisa. Deus honra quem Ele pôs com autoridade. E se você não entende isso, não compreende isso e não faz isso, você está a desagradar o próprio Deus. Houve uma situação que eu passei na minha vida, a nível de igreja. Numa situação que se estava a acontecer. Eu não falei contra, eu era capaz de desabafar em casa, mas não falei com muita gente, pelo contrário, fiquei sempre calado e quieto. Havia uma situação que eu não estava a gostar e que Deus me estava a mostrar algumas coisas. Deus não me concedeu o privilégio de me poder afastar. Mas sabe quantas vezes eu orei buscando a Deus se eu devia de fazer alguma coisa, se eu devia de pedir perdão a alguém, se o que eu tinha feito era certo ou não? Em tudo na minha vida, eu quero agradar a quem me chamou, a quem me alistou para a guerra. E por isso o meu cuidado em saber o que é que eu estou a fazer está a agradar a Deus ou não. Se é da vontade de Deus ou não. Ainda há pouco tempo eu disse que eu estava a pensar em Deus e estava-lhe a dizer, Senhor, que eu não faça nada sem ser da tua vontade. Eu sei que é uma coisa muito difícil, mas Senhor, eu quero isso. Eu quero que não seja pessoas, não seja família, não seja nada a influenciar a minha vida, mas só tu,
Só tu. E a tua vontade se cumpra na minha vida. Jesus disse algo. Quando ele sabia que ia ser crucificado, ele disse: Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Mas, no entanto, não se faça a minha vontade, mas a tua. Na vida há certas coisas que acontecem. Algumas delas nós temos reações não muito boas. E o que você fez agradou a Deus? Se não agradou, arrependa-se. Se você não sabe, busque a Deus para saber se o que você fez agradou ou não agradou a Deus. Se você descobrir que não agradou a Deus, peça perdão a Deus. Peça a Deus que o ajude a mudar nessa área. É uma área às vezes difícil. Nós nos podemos submeter à autoridade. Mas se nós o fizermos, trazemos bênção para a nossa vida. Eu comecei-vos por falar em vaidade, que tudo era vaidade. E não tem a ver com o vestir, não tem a ver com. Somos humanos. Ficamos muito orgulhosos às vezes de algumas coisas. Somos humanos. Mas você tem que perceber uma coisa. Deus o ama. Deus o chamou a si. Você que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Você que disse que Jesus é o seu Senhor, Deus o ama muito. Ele não só a si o ama, ele ama toda a criatura de Deus, mas ama principalmente os seus filhos. Ele semeou um filho para colher muitos filhos. Por isso, alguma coisa que nós temos que é valioso para com Deus, nossa própria vida. Então, sendo assim, o que é que nós estamos a fazer? Será que não temos que fazer mais do que estamos a fazer? Eu quero vos levar a um rei. Está em 2 de Reis 3:15. 2 de Reis 3:15. Oh, glória. Eu disse 2 de Reis 3:15, não foi? Mas vocês vejam lá a bênção que não é. Que afinal não é isso. E agora? Agora nós procuramos aqui rapidamente e vamos descobrir que é 2 de Reis 13:15. Peço desculpa. 13. Cá para mim o teclado não gostou de mim e só meteu o. Estamos Jeoás era o rei de Israel e ele foi ter com Eliseu. Eliseu é o profeta. O profeta estava perto de morrer. E Eliseu lhe disse, 2 de Reis 13:15. E Eliseu lhe disse: Toma um arco e as flechas. E tomou um arco e as flechas. Então disse ao rei de Israel: Põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: Abre a janela para o oriente. E abriu-a. E então disse Eliseu: Atira. E atirou. E disse: A flecha do livramento do Senhor.
é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afteca até os consumir. E disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei: fere a terra, e feriu-a 3 vezes e cessou. Eu quero que você entenda. Os sírios guerreavam contra Israel. Eliseu, agora, num ato espiritual, agarra e diz para o rei: eis que tu tens o arco na tua mão e as flechas, fere a terra com elas, atira flechas para o oriente, porque essas flechas é livramento. E ele atirou 3 flechas e parou. E agora quero que veja no versículo 19. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. O povo de Deus está mal habituado. Está habituado a pedir pouco. Este rei agarrou, só tirou 3 flechas, devia ter tirado mais, para que pudesse vencer a batalha contra os sírios, porque era a flecha do livramento. E você tem na sua boca, na sua vida, o livramento que você precisa, mas você tem que falar. Qual é o ordenado que você está a pedir a Deus? Dobre esse ordenado. Qual é a casa que você está a pedir a Deus? Dobra a casa, aumenta a casa. Qual é o carro que você está a pedir a Deus? Aumenta o carro. Eu vou-lhe explicar porquê. Nós temos a tendência, como humanos, de pedir aquilo que nós somos capazes ou pensamos que poderemos ter. Estamos a pensar nas nossas próprias capacidades, não nas capacidades de Deus. Cada vez que você pede uma coisa a Deus que é fora das suas capacidades, você está engrandecendo a Deus, dizendo que na sua vida só Ele pode operar esse milagre. Muitas das vezes pedimos pouco perante Deus. E quando pedimos pouco e recebemos esse pouco, às vezes pomos dúvidas, foi o próprio Deus que fez isso. Agora, quando as coisas são totalmente impossíveis, nós sabemos e vemos que foi a mão de Deus. Uma vez pedi um empréstimo e disseram-me a mim que a minha casa tinha que ser avaliada num determinado valor. Eu disse, está bem. Viraram-se para mim e telefonaram-me, olha, dia tal, você vá lá, porque o empréstimo foi concedido, vá lá com a... Na altura foram precisos fiadores, vá com os fiadores e tal, e pronto, o empréstimo foi concedido. E quando estava a chegar para assinar os papéis, para me concederem o crédito, eu fiquei a pensar e agarrei no telemóvel e telefonei para a pessoa. E disse assim, olha, desculpe, já agora, em quanto é que a casa foi avaliada? E ela virou-se para mim e disse-me, a sua casa foi avaliada em tanto, muito abaixo daquilo que era preciso ser. E eu virei para ela e disse, então como é que me estão a conceder o empréstimo? E a senhora do outro lado disse-me isto. Ela tinha mais fé que eu. Concederam-lhe o empréstimo, não concederam? Então não se preocupe com o resto. O que eu quero dizer com isto é que Deus opera. Deus opera. Deus faz coisas. Mas nós temos que ver muito acima daquilo que nós pensamos. Muito acima daquilo que nós achamos que podemos ter.
Quando nós vamos ter um carro ou queremos um carro, vamos agarrar e começamos a ver o carro que gostamos, depois começamos a ver o preço, que eu acho que começa tudo ao contrário. Eu acho que vemos o carro e depois logo a seguir vemos o preço. E depois vamos ver as prestações. Quanto é que fica a pagar? Será que eu consigo pagar essa prestação? Ah, consigo. Então vou pedir este carro a Deus. Então se você consegue, onde é que está o milagre de Deus? Agora você vê um carro que você sabe que não consegue pagar, mas gosta daquele carro, e você chega a Deus, Deus, isto é sempre entre nós e Deus, não tem a ver com terceiros, com mais pessoas, esqueça. O relacionamento entre um filho e um pai é entre um filho e um pai, não é entre um filho e um pai e A, B ou C, não. Entre um filho e um pai. E você vai a Deus e diz, Pai, eu gosto deste carro. Eu quero ter este carro na minha vida. Eu sei que tu podes, Senhor. Por isso eu te peço no nome de Jesus, como diz. Amém. Você foi ver a prestação e a prestação para si é altíssima. Não dá com o seu ordenado. Então, o que é que Deus vai fazer? Vai fazer um milagre. Ou aumenta o seu ordenado, ou baixa o valor do carro, ou aparece um outro carro do outro lado que é vendido mais barato. Eu não sei como é que ele vai fazer. Mas ele é Deus. Ele pode fazer tudo. Você acredita nisso? O homem de Deus ficou ofendido porque ele só mandou 3 setas e tem mandado 5 ou 6. Se o homem de Deus estivesse cá hoje e ouvisse você orar e eu orar, o que é que ele diria? Só estás a pedir isso? Com a possibilidade de pedir muito mais, só estás a pedir isso? Eu lembro-me perfeitamente, há alguns anos, não muitos anos atrás, a minha esposa disse que queria uma casa nova. E ela começou e eu disse, está bem, então vamos orar os dois. Vamos orar os dois. E ela começou a descrever a casa e eu próprio dizia, fogo, isso é uma grande casa. Mas ela dizia, é isto que eu quero. Glória a Deus. Que é isso que ela quer e é isso que ela vai ter no nome de Jesus. Nós temos de parar com isto. De nos acharmos que, pronto, só um bocadinho, Senhor. Só quero um bocadinho. Quiseres e ouvires, comereis o bem desta terra. Você quer comer o bem desta terra? Ou quer comer só um bocadinho? Se tudo é vaidade, tudo é vaidade, tudo é vaidade, importa ser mais ou menos. Importa você confiar no Senhor. Mais, muito mais. Importa você confiar que Ele fará na sua vida algo muito maior. Ouça, eu sou muito sincero, eu vou-lhe ser muito sincero. Você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você que busca o Senhor, você que está a ouvir estas mensagens, Deus o escolheu, a si e a mim. O escolheu para fazer uma obra para Ele. E está na altura de você entender que a obra está prestes a começar. Você tem que entender que você tem que pedir mais, muito mais, do que aquilo que você está a pedir. E lembro-me, mas agora me fez lembrar, Deus me tem permitido aqui, durante alguns anos, de semear também em pessoas, organizações e tudo mais.
E eu lembro-me que eu fui a um sítio, ou falei com uma pessoa que gostava de falar com ela, e eu não conhecia nada deles, não sabia nada deles, apenas sabia o que Deus me tinha mostrado. E eu fui lá, falei com a pessoa em causa, não, pronto, tudo bem, glória a Deus. E depois disse-lhe a ele: o que você pediu, peça mais. Ele olhou para mim e ficou assim, não sei o que é que. Pronto, olhou para mim. Depois disso, eu percebi que afinal não tinha sido ele que tinha orado, tinha sido outra pessoa. Eu tive a possibilidade de falar com essa outra pessoa e virem para ela e disse o mesmo. O que você pediu, peça mais, porque Deus vai dar. Você entende? Nós, no ministério, estamos a pedir pouco. Peça mais, muito mais. Deus nos diz: pede-me as nações e dar-te-as-ei por herança. Tudo o que pedires, crê que o recebereis e tê-lo-eis. O que é que nós estamos a fazer? Mas eu preciso disto só, eu preciso disto. Deus quer dar muito mais. Quer colocar muito mais na nossa mão. Quer que nós possamos ir mais longe ainda. Que o Evangelho chegue a toda a criatura e só depois virá o fim. É para isso que nós fomos chamados. Você até pode dizer: mas eu não tenho jeito para isto, para aquilo. Esqueça isso, por favor. Por favor, esqueça isso. Você está-me a ouvir? Esqueça no que é que você acha que é capaz ou não é capaz. Esqueça isso. Ponha isso de lado. Confie no Senhor. Ele o capacitará para fazer todas as coisas. Um homem de Deus. Ouça, isto era. Smith Wigglesworth curou várias pessoas, ressuscitou várias pessoas dos mortos. Você sabe a que idade é que ele começou o seu ministério? Tinha 50 e poucos anos. E você sabe, quando ele pregava, a esposa via que ele não tinha capacidades para o fazer. Pronto, não, as coisas não fluíam. Mas houve um dia, ele esteve numa reunião e foi batizado no Espírito Santo. E a partir daí ele falava, dirigido pelo Espírito, com uma força que a própria mulher dizia: quem está ali à frente não é uma Maria. Você entende? Nós habituámos demasiadas vezes a fazer coisas na nossa força, nas nossas capacidades. Esquecemos nas possibilidades e nas capacidades do próprio Deus na nossa vida. Pois nós somos o templo santo do Espírito Santo, Deus Altíssimo. Em nós reside aquele que ressuscitou Jesus dos mortos. Aquele que através de Jesus ressuscitou Lázaro, que curou o enfermo. Esse mesmo Espírito atualmente está em nós. Há alguma coisa que nós não possamos fazer? É impossível. Então porquê é que nós não pedimos mais? Porquê é que não buscamos de Deus mais? Porquê? Porque achamos que nós somos merecedores. Isso é verdade, mas nós não merecíamos nada. Mas Deus nos amou. Isso foi o suficiente. Jesus morreu por nós. Nós somos justificados pela morte dele. Somos salvos pela morte dele. Somos curados pela morte dele. Temos a vida eterna pela morte dele. Temos tudo pela morte de Jesus. Pois Jesus se fez pobre para que nós enriquecêssemos em tudo
foi por causa de Jesus. Então, se foi por causa de Jesus, será que nós não podemos pedir mais, buscar mais, querer mais, ambicionar mais, para que Deus em todas as coisas seja exaltado? Imagine que alguém pede um barco a Deus. Um barco. E a pessoa diz, basta um barco que tenha um motor e tal, uma coisa assim. Pronto, estás a ver? E a pessoa chega ao pé de outras pessoas e diz, estás a ver? Este foi o barco que Deus me deu. E as pessoas, glória a Deus e tal. Agora imagine que a pessoa, pai, dá-me um barco grande. As pessoas podem dizer, mas para que é que tu precisas de um barco grande? Porque eu quero exaltar a Deus. Não estou a perceber. Já vais perceber. Pai, dá-me um barco grande. Bastante grande. Posso levar muita gente lá dentro. E Deus lhe dá o barco grande. E depois ele às mesmas pessoas diz, este foi o barco que Deus me deu. E a pessoa, fogo, teu Deus é grande. Está a perceber a diferença? Nós temos que mostrar a este mundo quão grande é o nosso Deus. Nós temos que mostrar a este planeta que Deus é real, porque acreditem em mim, estamos numa época em que há muita gente que diz que acredita em Deus, mas realmente não acredita. Eles não acreditam nos milagres, não acreditam que é possível coisas acontecerem. Eles não acreditam que vai mudar as coisas, que Deus pode abençoar e grandemente abençoar. E então estamos numa geração ou que não acreditam completamente a Deus. Aqueles que acreditam, acreditam, mas é pouco, e poucos há realmente que querem fazer Deus grande. Portanto, está na altura de nós fazermos isso. Pedir grande para Deus. Buscar grande para Deus. Para quê? Para que Deus seja exaltado na sua vida. Para que as outras pessoas olhem para si e digam, grande é o teu Deus. Porque não era com o teu ordenado tu ias conseguir. Não era com as tuas capacidades que irias conseguir. Só teve que ser. O meu carro, o carro que ainda atualmente tenho, foi uma coisa assim. Era um carro que eu gostava de ter. Deus me proporcionou que eu tivesse. O meu colega chega ao pé de mim e diz-me, olha, eu vendo-te o carro nestas e nestas e nestas condições. E Deus tinha-me dito a mim, diz tudo o que ele disser, sim. Quando ele me disse aquilo, eu pensei, eu não consigo pagar. Mas Deus disse-me para dizer sim e eu disse sim a tudo. E eu comecei a pagar o carro. E paguei o carro. E glória a Deus. Mas pela minha mente, pelos meus pensamentos, eu não conseguia pagar o carro. Você entende? Eu nunca iria ter o carro. Eu fui tão abençoado e tenho sido tão abençoado com este carro que este carro atualmente na minha mão tem 600 mil quilómetros. Continua a andar, sem problemas. E enquanto estiver na minha mão, vai continuar a andar sem problemas, em nome de Jesus. Mas quem é que faz as coisas? Deus. Deus. É Deus que faz as coisas. Não somos nós. É Deus que nos capacita para fazer todas as coisas. É Deus que faz operar os milagres. Não somos nós. Nós só temos que os pedir, os reivindicar, orar para as pessoas, abençoar. É Deus que faz todas as coisas. Mas entenda uma coisa: 3 setas foram enviadas por este rei e só 3 vezes ele atacou os sírios. Mas se ele tivesse atacado 5 ou 6 vezes, ele destruía completamente os sírios.
E então Deus seria muito mais exaltado. Entende? É Deus que nos concede a vitória. É Deus. Não é as nossas capacidades, não é a nossa inteligência, não é a nossa... Não, é Deus. Portanto, não peça a Deus segundo o que você acha, o que você pode. Peça a Deus segundo o que Ele pode. Segundo o que Ele é capaz de fazer na sua vida. Peça grande para engrandecer o seu Deus. Tudo é vaidade. Pouco importa ser pouco, ou pouco importa ser muito. Tudo é vaidade. Então, eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Não é por acaso que Deus nos diz para semear. Não é por acaso. Alguns pensam, não, mas é por causa de dar sustento na igreja. Não é só para dar sustento na igreja, é para dar sustento a si. Você que semeia é abençoado, porque tudo o que o homem semear, isso vai colher. Se você não semeia, é complicado. Sabe o que é que eu lhe digo? Não há nada como experimentar. Provai e vê do Senhor é bom. É o que a palavra de Deus nos diz. Então, experimente semear. Experimente dar no ministério. Experimente. E veja Deus a abençoar a sua vida. Você até pode não ficar durante um tempo com o ordenado no mesmo tamanho, mas você vai ver que as coisas vão durar mais tempo, vai ter mais coisas, melhores coisas, vai ter tudo diferente. Tudo vai durar mais. Eu sei de irmãs que agarravam e diziam que as botijas de gás duravam mais tempo do normal. Porquê? Porque estavam a acreditar em Deus. Estavam a semear no Altíssimo. Estavam a dar para Deus, confiando nele, semeando nele. E ele as honra, devolvendo de volta, dando de volta, abençoando de volta. Por isso nós semeamos. Porque Deus nos diz, a única maneira de vos conseguir abençoar é vocês derem. Inclusive com as nossas palavras. O que é que você está a semear com as suas palavras? O que é que você está a falar? Você pode ser beneficiado ou prejudicado por causa daquilo que você fala. Decida o que é que quer da sua vida. Eu sei o que eu vou fazer, eu vou semear. Em nome de Jesus. Amém. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Louvai o seu nome, aleluia. Louvai o seu nome. Louvai o seu nome, aleluia. Louvai o seu nome. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Louvai o seu nome, aleluia. Louvai o seu nome. Louvai o seu nome, aleluia. Louvai o seu. Nós estivemos a ler que o homem de Deus, Eliseu, ficou indignado por causa de ele não ter mandado 5 ou 6 flechas. Mas sabe o que é que aconteceu a seguir? Versículo 20. Depois morreu Eliseu e sepultaram-no. As tropas de Moabitas invadiram a terra à entrada do ano, e sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que
viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela, o homem, tocando nos ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Tamanha unção Eliseu tinha no seu corpo. Quando ele falou, ele sabia o que é que estava a falar. Ele sabia o que é que tinha vivido na sua vida. Os milagres que ele tinha vivido. Ele tinha confiado em Deus para fazer coisas grandes. E grandes coisas aconteceram. E está na nossa altura de fazer o mesmo. Está na nossa altura de fazer o mesmo. Vamos abençoar as finanças, vamos dizer obrigado, Pai, por podermos semear no Teu reino. Podermos confiar em Ti. Sabemos que nada nos tem faltado e nem nada nos vai faltar, porque Tu tens suprido todas as necessidades para a glória do Teu nome. Assim falamos, assim confiamos e assim temos. No nome de Jesus. Amém. Impressionante. Este homem que estava morto caiu em cima dos ossos de Eliseu e ressuscitou. Vamos fechar os nossos olhos, faz favor. Vamos dizer assim, Pai, ajuda-me. Ajuda-me a pensar em grande. Porque realmente pequeno eu tenho sido há muito tempo, Senhor. E por isso eu te peço perdão. Ajuda-me a pensar em grande, para que todos vejam quão grande Tu és. As capacidades de que tudo o que Tu podes fazer, Senhor. Senhor, ajuda-me a pensar muito grande para Ti. No nome de Jesus. Eu quero que Tu sejas engrandecido em todas as coisas. Porque será nas Tuas capacidades e não nas minhas que tudo será feito. Tudo para a Tua glória e honra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa semana, em nome de Jesus. Muitas vezes.